que bom estar com você no programa Encontro com as Paróquias. Sou eu, Fátima Lima, e estamos aqui nesse programa que a gente tem a alegria de trazer sempre para você padres, como também nós já trouxemos aqui os bispos, não é, para contar um pouquinho da sua história e falar do trabalho que realiza na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, entrando nesse ano de 2024, a gente vai ter a oportunidade de trazer aqui muitas personalidades da nossa arquidiocese para partilhar com você um pouquinho da história, um pouquinho da vida da sua paróquia. E hoje, aqui comigo, está o padre cônego Manuel Manangão, vigário episcopal da Caridade Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também pároco da Santa Margarida, não é isso? Seja muito bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, é muito bom estar aqui. Santa Margarida, eu falei certo? Santa Margarida Maria. É, que fica ali naquela região, é Lagoa? Lagoa ali também, né, padre? O senhor está ali já há bastante tempo também, né? Vai fazer 17 anos. 17 anos na paróquia? É. Nossa, você conhece todo mundo? Quase. Quase? Conhece todo mundo, todos os passos, quem sai de manhã cedo para caminhar. Às vezes a gente se encontra caminhando também. É importante, importante. Que bom, padre, receber o senhor aqui, poder também falar um pouquinho, né, da sua experiência e, sobretudo, da sua vocação, porque a gente também abre esse espaço para que os nossos ouvintes possam conhecer também os nossos padres na sua história vocacional, não é? E a gente quer saber também como é que o senhor descobriu a vocação ao sacerdócio. Eu nunca sei se eu fui eu que descobri ou ela que descobriu. Quer dizer, na verdade, eu nasci numa família portuguesa, nasci em Portugal também. Minha família, tradicionalmente, família do meu pai, tinha uma relação muito próxima com padres, porque havia um padre na família, lá no passado, eu não o conheci, e padre Manuel Ribeiro. E que essa imagem de ter alguém na família padre sempre teve muito presente. O meu irmão tomou uma decisão de também buscar o seminário, ainda lá em Portugal, começou a frequentar o seminário de Aveiro, era adolescente, como naquela época se fazia, e eu nem estava aí para nada disso, né? Mas quando nós viemos para o Brasil, chegamos aqui no início de fevereiro de 56, meu irmão entrou logo em seguida para o Seminário de São José, no Rio Comprido. E eu comecei a crescer, tinha 3 anos, ele estava com 13, fez 14, eu estava com 13 anos e meio, 3 anos e meio. E eu comecei a frequentar nas visitas que se faziam mensalmente aos seminaristas que estavam internos, a família ia toda. Então ia eu, ia minha mãe, meu pai e minha irmã. E essa convivência com os padres acabou acontecendo um pouco na realidade da minha vida. Mas isso, pelo menos no início, nada que não fosse uma criança no meio de um monte de padres nas visitas aos seminaristas e aos padres da casa. A consciência mais de lidar com essa realidade começa lá pelos 7 anos, quando eu começo a ter uma frequência maior, porque eu me encantei com os meninos que ajudavam nas missas da comunidade onde a gente estava morando na época, que era a Rocinha. Meu pai tinha ficado desempregado, o novo emprego que ele conseguiu não dava para manter a casa que a gente tinha antes no Vidigal, ali perto do Colégio Estela Maris. E aí a minha mãe tomou a decisão, que ouviu falar que a Rocinha era uma comunidade muito boa e tranquila, tinha muitos portugueses e também espanhóis, além dos brasileiros. Então, com a indenização de meu pai, se comprou um barraco lá na Rocinha, numa região que era muito ampla, porque era praticamente o limite da favela, porque depois vinha um grande areal até a praia, chamada Praia de São Conrado. E a igreja onde eu fui, a minha família frequentava, era a capela Nossa Senhora da Boa Viagem, que depois, mais tarde, veio se tornar paróquia.
e os padres que tomavam conta dessa igreja naquela época, em 50, dos anos 50, eram os padres da igreja de São Conrado e Santa Mônica, né, lá no Leblon. Que eles tinham a paróquia de São Conrado também, que tinha se transformado em paróquia recentemente, e a capela era uma das capelas, era a única capela naquela área lá da Rocinha. E num período de férias, entre janeiro e março, os padres saíram de férias, os padres antigos, né, o Frei Antônio, que era o padre que frequentava, que participava lá das celebrações, presidia as missas e os batizados e todas as outras celebrações. Ele já saiu de férias. Esse padre, ele tinha uma característica, né, que para nós crianças da época era muito gozadora, porque ele andava de moto. Ele tinha uma lambreta, uma moto. E a batina que ele usava saía esvoaçando, porque ele tinha um escapulário, né, como hábito tradicional dos agostinianos recoletos, né? Então tinha um escapulário e lá a gente brincava, e quando passava lá, o fato da brincadeira é só para falar como da relação de proximidade com ele, não se chateava com isso, às vezes saía correndo atrás da gente também, quando a gente chamava ele de morcego ou de urubu, por ser o abatúrica, o hábito preto. Mas ele saiu de férias e veio um padre mais jovem, que começou a pegar a molecada que ia para a missa, e a maioria ficava para o catecismo, e faziam torneios de alguma coisa. Havia um grupo de escoteiros também na Rocinha nessa época, e a maioria das crianças participavam um pouco daquele movimento. Foi essa visão desse padre jovem, na convivência lá com a gente, que acabou talvez suscitando muito mais do que meu irmão. E o meu irmão eu só via 4 dias por ano. E ele se tornou padre? Não, ele saiu antes. Quando ele chegou no 2º ano de teologia, foi aquela época, anos 68, de confusão, de muita gente desistindo. Ele foi um dos que acabou desistindo. Hoje é casado, tem 2 filhas, né? Trabalhou numa empresa a vida inteira, dedicado lá. E aquilo talvez tenha chamado a minha atenção. E o que assim, mais presente, que eu tinha perdido um pouco a noção dessa realidade, e foi descoberta por um pessoal que preparou os meus 25 anos de padre, lá na comunidade da Vacina, onde eu trabalhei, e eles queriam que eu desse algumas coisas antigas, né? Eu falei, a biblioteca está aí, os livros, está tudo aí, o documento, procura e acha. E eles acharam um documento que eu tinha 8 anos para 9. Eu tinha acabado de aprender a ler e escrever. E a professora pergunta na sala de aula, era a base, uma coisa que muitos de nós já ouvimos no passado, hoje não sei se tanto. O que você deseja ser quando crescer? Quando você for adulto, o que você deseja ser? E eu escrevi sobre isso. Uma pequena redação, deve ter umas 7, 8 linhas no máximo, um garrancho imenso, onde eu escrevo: eu desejo ser padre, porque eu quero levar a palavra de Deus aos pobres, e a isso eu me determino. Essa foi a primeira. Quando eu li... Nossa, com 8 anos. 8 anos. Né? Quando eu li isso, quando eu reli isso depois, descoberto pelo pessoal lá da paróquia, coordenação de catequese da época e tal, ministros, eu disse, de onde é que eu tirei isso? Aí eu comecei a fazer uma memória do que tinha sido a minha infância. Então, como criança, tinha essa realidade, numa convivência com meu irmão. Naquela época, os seminaristas iam para casa no dia 31. No dia 25 de dezembro, depois do almoço, chegavam em casa e saíam antes do jantar do dia 31, porque no dia 1º eles já tinham que estar a caminho de Itaipava, onde passavam as férias de janeiro e fevereiro, até o início de março. E numa dessas coisas, o meu irmão tinha levado uma obra que ele estava lendo nessa época, 60 e qualquer coisa,
59, por aí. Ele estava lendo, eram livros de São João da Cruz, as obras que depois eu fiquei com ele, obras completas de São João da Cruz. E eu estava brincando de tiro ao alvo com arco e flecha, e a flecha acertou na lombada do livro e feriu as páginas, e eu com medo de levar uma surra de minha mãe e ser chamada a atenção pelo meu irmão também. Acabei pegando o livro, alisando as páginas e, curiosamente, eu comecei a ler o livro. Eu já nessa época, já lia de forma tranquila. E eu li o livro quase todo. Quando meu irmão chegou de volta, passou um dia para deixar, a gente brincava que era para deixar a roupa suja e pegar a roupa limpa para voltar para o seminário. Aí eu falei com ele, ele não falou nada, não brigou, nem reclamou nada, mas perguntou, você entendeu o que está lá no livro? Eu disse sim. E aí começou a partir daquele momento a trazer outras coisas. Acredito que foi por isso. Quer dizer, foi daí que veio essa determinação. Eu tinha, nessa altura da escrita, eu devia estar com 9 anos e pouquinho, que me determinou a dizer isso. Então, eu digo que a minha vocação nasceu ali. E, evidentemente, nasceu fortalecida pelo padre, esse padre jovem, que teve lá só um período de um mês de férias, do padre Frei Antônio. E o Frei Antônio, quando descobriu que eu tinha começado a dizer que queria ser padre, ele começou a ficar próximo, né? Então, brincava, conversava, terminava a missa que eu ajudava, eu levava para tomar café lá na casa, numa casa dentro do território da área da capela. Depois virou a casa paroquial, quando ela virou paróquia. E ali começa a vocação. Quer dizer, é algo que parece que nasceu de uma convivência. Sim. Bom, comecei a infernizar meus pais que eu queria ser padre. E a minha mãe sempre dizia, mas já tem um lá no seminário. Não precisa ir outro. Não precisa ir outro. Uma mentalidade bem portuguesa, né? Uhum. E eu insistindo, até que, acho que numa conversa com meu irmão, ele disse à minha mãe para levar, para eu ir. E eu fui. Comecei a frequentar mensalmente o seminário durante o ano, final de 64 e início de 65. Em junho de 65, julho de 65, o seminário já tinha me aprovado para eu entrar. Mas eles acharam que era melhor terminar o curso de admissão para poder entrar lá direto para o primeiro ano do ginásio. Uma das características que eu soube mais tarde é que eles achavam que eu tinha um estudo fraco, porque era escola pública, né? É uma escola de comunidade bem frágil, bem pobre, bem insuficiente, digamos assim. Mas o meu irmão garantiu que eu seria capaz de dar conta do recado de entrar no seminário. E aí eu entrei para o seminário. Eu era tão fraco, só para ter uma brincadeira, que me perguntaram, numa das provas lá do seminário, um dos testes, me perguntaram qual era o nome do Papa da época. E eu dei o Papa anterior, que era São João Paulo, São João 23, né? Agora São João 23. E aí o rapaz que estava lá, o seminarista, riu na minha cara, dizia, não, você está enganado, já foi reprovado, desse jeito você não entra para o seminário, não. Bom, mas aí acabou acontecendo, eu entrei para o seminário. Entrei para o seminário com 13 anos e fui fazer o ginásio. E aí começa o caminho de seminário normal. Com 13 anos. 13 anos. E nunca passou pela cabeça do senhor, assim, eu acho que agora eu saio, vou fazer uma faculdade, vou estudar, ou vou fazer outras coisas? Eu acho que eu nunca me vi fora disso, da realidade do ser padre. Quer dizer, tanto que, por exemplo, fiz o ginásio, fiz o científico, passei para a faculdade, mas antes de começar a fazer as provas, e a gente fazia as provas diretamente para a PUC, ainda não era provavelmente no seminário. Não, ainda não era do jeito... naquele período que eu passei para a faculdade, uns anos antes, a filosofia e a teologia do seminário foram para a PUC, elas foram transferidas para a PUC, porque passou a ser parte
da formação do seminarista, o viver na realidade acadêmica da universidade. Então, era essa a realidade. Mas nesse momento de eu ir para, já terminando o ensino médio, hoje, né, colegial daquela época, eu perguntava ao Monsenhor Narbal da época, ele era o reitor do seminário. Eu tinha me encantado com a área da tecnologia, né? Então eu perguntava a ele, eu não posso fazer em lugar da filosofia o curso de engenharia eletrônica? Na minha cabeça não tinha outra coisa a não ser separe, só que com aquela formação. Sim. Porque também a gente tinha convivido com outros colegas que eram padres da área dos jesuítas, que muitas vezes pregavam retiro para a gente, e a gente sabia que muitos deles tinham outra formação. Dom Narbal disse, não, você tem que fazer filosofia. Eu falei, tá bom, então vou fazer filosofia. Lá vou eu para a faculdade, fiz prova, passei e comecei os 4 anos de filosofia na PUC. E depois 4 anos de teologia, e assim a gente chegou a ser ordenado. Já são em algum momento, anos? Já são quantos 43. anos? 43 anos. Que eu me ordenei. Sim, né? Porque eu entrei em 66, então você faz as contas, já tem 50 e alguns anos, alguma coisa, quase 50 anos e pouquinho de vida religiosa propriamente dita. Né? Então eu digo assim, dúvida eu nunca tive, insegurança a gente tem, sempre apareceu. Quer dizer, eu sempre tive na certeza de que eu queria ser padre. Há momentos em que você fica, será que vai dar certo? Mas não era o que eu não quisesse. E você vai vencendo, superando cada momento de dificuldade que a gente tinha. O seminário tinha uma realidade naquela época, nós éramos internos. No ano que eu entrei foi o ano que começou a mudança do estilo anterior para um estilo de você voltar para casa toda semana. Então eu só peguei alguns poucos meses em que a gente ainda ficava todo o período no seminário, né? E a partir da metade do ano a gente começou a ir toda semana para casa. Então a gente tinha uma convivência familiar e ao mesmo tempo, e quando eu vinha para casa, eu ia para o lugar onde eu estava morando para ajudar. Então nessa época do que eu entrei para o seminário, foi o período que a minha mãe, percebendo isso, ela mudou também, saiu da Rocinha, passou pelo Vidigal um período, 6 meses, e depois foi morar junto, próximo de uma casa lá próximo do seminário. E aí era mais fácil. E aí eu saía de cá do seminário, mas continuava muito próximo, porque a minha vivência foi durante os 7 anos de seminário menor, ajudando na Nossa Senhora das Dores, com a catequese, com a parte de ser coroinha, e na capela do seminário, que a gente chamava Capela do Seminário, que era a Igreja de São Pedro. O Monsenhor Narbal era o reitor da capela, então a gente acabava ficando muito próximo dele na convivência e tudo mais. Isso foi um pouco o período da formação. E como foi para a família do senhor? Um não foi padre, mas o outro foi. Tinha uma vocação dentro de casa, né? Essa é que é a história. Quer dizer, a minha mãe, no primeiro momento, achava que meu irmão aqui seria. Acho que ela nunca pensou que eu fosse, até porque eu era um pouco de temperamento muito mais intenso, né, e às vezes meio abusado mesmo. Então ela não, quando eu comecei a dizer eu quero, eu acho que ela se convenceu disso. E aí, nessa situação, ela esteve junto. Durante um período de tempo, ficamos juntos no seminário, 3 anos, 66, 67, 68. No final do ano de 68, meu irmão sai, e aí fico só eu. O nome Manangal é por isso também. Porque como no tempo dele haviam vários franciscos, ele chamou-se pelo sobrenome. Quando eu cheguei, eu era chamado pelo diminutivo, né? Depois meu irmão sai, e aí, por como havia outros Manuéis, incluindo o Manuel Nossa Senhora da Paz, né? Que era contemporâneo, então acabou eu ficando com o nome de Manangal, como até hoje sou reconhecido só pelo sobrenome. E aí ela começou a perceber que eu tinha, e aí se torna defensora, né? Fica do lado, fica próxima,
acompanha, está presente, tinha alegria por ela. A grande tristeza dela é que ela queria ir morar comigo, né? E eu sempre percebi pelo temperamento dela, que é muito forte, ia ser talvez não tão tranquilo como deveria. Mas no final da vida dela acabou ficando 9 anos morando comigo na Rocinha. Olha só. E hoje o senhor está há 17 anos, com certeza já passou por várias realidades paroquiais. Na verdade, eu fui ordenado, o Dom Eugênio me fez responsável pelo seminário menor, eu tive a responsabilidade de substituir o Mazini, né? Aí fiquei 2 anos, 80, final do ano, metade do ano, em setembro, até novembro de 82. Fiquei tomando conta do seminário menor e do clube vocacional e do clube juvenil, né? Que havia o clube vocacional para o tempo da 5ª à 8ª série na época, e o científico era o Clube Vocacional Jovem, né, o GVJ. E a gente era responsável por acompanhar essa criançada toda, essa meninada toda no processo. Aí eu saí, fui substituído, e fui para uma paróquia no Lins, paróquia São Tiago, hoje chama São Tiago, na época chamava São Jaime, que era o mesmo Tiago, só que numa outra viés de outra língua. E fiquei lá 1 ano, e aí fui sair de lá e fui para a Rocinha, com a missão de transformar a Rocinha em paróquia, fazer o processo de transformação dela. E foi feito? Foi feito, eu fui para lá em 83, no final do ano, 85, no dia 25 de março, foi feita a eleição da paróquia e eu fui nomeado primeiro pároco de lá. E lá fiquei quase 24 anos. Nossa, 24 anos lá também. E foi interessante por isso, né? Porque eu acabei sendo alguém que conviveu na Rocinha. Sim. E depois eu encontro os que foram colegas meus de sala de aula, já casados, com filhos e família e tudo mais, né? Construiu uma verdadeira família imensa lá na Rocinha. Acabei ficando, quer dizer, paróquia é sempre uma coisa curiosa, né? Nós somos família enquanto estamos lá, depois fica todo mundo, cada um com um canto. De vez em quando alguns vêm visitar ainda, passam lá pela paróquia. Tem um hábito meu, que é de onde eu me tornei pároco, eu não volto. Eu não sou de ficar indo muito, até porque às vezes isso atrapalha mais do que ajuda. Então eu tenho o hábito de não ir. A não ser que me convidem, aí a gente volta. Foi na Rocinha, então, que nasceu essa vocação que o senhor tem? Foi. Com a caridade social? Não sei se foi. Eu acho que a vocação para a caridade social foi alguma coisa que Dom Eugênio descobriu, motivados pelas pessoas que me conheciam. Houve um determinado momento em que havia necessidade de substituir o padre que acompanhava a pastoral do trabalhador, e aí ele consultou quem estava na época, que tinha sido colega, estava na frente da diocese, Monsenhor Gilson, Padre Zé dos Santos e outros, Monsenhor Narval, e eles é que talvez tenham indicado que eu tinha jeito para essa realidade. Porque na época em que eu fui fazer o estágio de pastoral, em vista da ordenação, eu pedi a Dom Eugênio que, em lugar de eu ir para a catequese ou pastoral de juventude, que eu tinha acompanhado praticamente desde que eu tinha entrado no seminário, tinha sido nessas pastorais que eu tinha atuado, catequese, eu queria ver um pouco da área do mundo do trabalho, da favela, porque tinha morado na favela, então, de alguma maneira pode ser. E aí foi Dom Eugênio que me chamou, disse: você foi indicado e eu estou te nomeando para ser o assistente eclesiástico da pastoral do trabalhador, que eu fiquei praticamente todo esse tempo, ainda hoje mesmo, numa outra função, a gente ainda acompanha de perto a realidade da pastoral do trabalhador, além de todas as outras.
E, padre, como conciliar vigário episcopal da Caridade Social e pároco da paróquia Margarida Maria, né? Na verdade, eu fui nomeado quando ainda estava na Rocinha. Aham. E eu digo sempre que a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, ela era uma paróquia concretizada a minha imitação, meu modo de jeito de ser. Então, eu nunca fui uma pessoa muito parada. Então, por exemplo, por necessidade até da família financeira, eu pedi autorização do Eugênio, comecei a dar aula no colégio muito cedo. Fui dar aula de uma área que eu gostava muito, que era a área de História e Geografia e tal. E aí acabei dando aula no supletivo de um colégio religioso, lá no Companhia de Maria, lá na Companhia de Maria Imaculada, lá perto daquele acesso a Maracanã e um pouco mais para lá. E fiquei lá 4 anos dando aula, primeiro no supletivo, 2 anos e meio, e depois me passaram para dar aula para o ensino fundamental, para a 7ª e 8ª série. E eu substituía uma professora que ficou grávida e acabou depois ficando afastada do colégio. Na verdade, era ela que assinava por mim. Eu não podia, não tinha especialização na área, mas dei conta do recado direitinho. Pelo menos as irmãs nunca reclamaram disso. Então, eu sempre conciliei o meu estudo com o trabalho. E depois eu conciliei a faculdade com o trabalho e conciliei também a realidade do ser padre, pároco, né, com o trabalho das outras pastorais que eu comecei a frequentar, participar. A Pastoral do Trabalhador me levava para toda a diocese, eu conhecia toda a diocese. O que fez bem, porque eu tinha sido, durante o período da filosofia e da teologia, eu tinha sido cerimoniário de Dom Eugênio. Era o seminarista que acompanhava Dom Eugênio para todas as cerimônias, que normalmente eu tinha possibilidade. Final de semana eu nunca parava praticamente em casa. Os padres com quem eu trabalhava ficavam o tempo inteiro reclamando que eu vivia muito mais acompanhando o bispo do que na paróquia acompanhando. Mesmo assim, a gente acabou deixando algumas marcas pelas paróquias onde a gente passou, né, como seminarista, né, dentro dessa área da formação, do cuidado com o pessoal que era analfabeto. Essas coisas sempre tiveram no horizonte, porque era um pouco também aquilo que a gente aprendia, que a gente via naqueles que estavam na frente do seminário na época. Então, eu tive a alegria de ter como reitor, de um lado, Monsenhor Narval, que foi um dos responsáveis, depois sucedeu a Dom Helder no Banco da Providência. Eu tive a alegria de ter Monsenhor Gilson, que também foi responsável pela Pastoral de Favela e pela Pastoral do Trabalhador lá na sua origem, nos anos 70 e pouquinho, né? Então, isso tudo fazia parte da realidade da formação da gente no seminário. Então, eu acho que acabou sendo uma coisa meio natural você conciliar tudo. E depois, essa minha vida acadêmica começou com o supletivo e acabou na universidade, dando aula tanto na PUC quanto na Santa Úrsula durante muitos anos. Evidentemente que a gente sempre vai se cercando de pessoas que são capazes de tocar as coisas também, né? Porque ela não tem como. Presencialmente falando, não tem como. A Rocinha era mais fácil, quer dizer, tinha facilidade. E eu tinha criado amizade pelo tempo de faculdade, na PUC, convivência com jesuítas, eu tinha criado uns laços de amizade muito interessantes. E, então, sempre tinha 2, 3 padres jesuítas me ajudando na paróquia, cobrindo, porque foi a paróquia que eu comecei e fui dando continuidade. Então, a necessidade das capelas que foram surgindo, o acompanhamento dos muitos grupos, que lá, uma tradição que hoje não é mais vinculada à igreja, está vinculada aos leigos lá da Rocinha, mas a famosa Via Sacra da Rocinha, ela começou dentro da igreja, com um trabalho de juventude. Os primeiros artistas
eram os jovens da paróquia, né? E isso foi um tempão lá, pelo menos uns 20 anos que eu tenho a minha formação. Eu tenho 17, quase 17 na Santa Margarida. Começou nos anos 90 e pouquinho. E aí essa realidade sempre teve presente. Então, eu me dou intensamente para as realidades. E por isso hoje eu não tenho medo de assumir algum compromisso a mais, porque eu acabo sabendo, dando jeito de fazer. Quando eu consigo botar gente que é capaz de tocar com a minha orientação, com a minha presença e com o meu impulso. E como é a vida paroquial da Santa Margarida Maria, lá os horários de celebração, as pastorais? Então, antes da pandemia era uma coisa. Depois da pandemia ficou um pouco diferente. Então, antes da pandemia, eram 2 missas semanais, de segunda a sexta, sábado também, mas as 2 voltadas para a liturgia diária do dia. No sábado, uma missa pela manhã e uma missa à tarde, já valendo pelo domingo, e 4 missas no domingo. Eu sempre brinco dizendo... O senhor é o pároco e não tem vigário. Eu não tenho vigário paroquial, uhum. mas eu tenho padres que moram na região e que me ajudam. Né? Desde que eu estou lá, sempre tem... No início tinha alguns padres, colegas que a gente conhecia, que já ajudavam no tempo do Moleto, e permaneceram ajudando. Dom Celso foi um deles, o padre que agora já deixou o sacerdócio, Cláudio Jacinto, também ajudava, o Benedito, que já faleceu, depois o sucessor do Benedito na paróquia Santo Cristo, como lá não tinha na paróquia movimento muito na semana de manhã cedo, era mais à tarde, à noite, então ele vinha, celebrava para mim e eu ajudava com isso, também na manutenção dele lá na paróquia, na convivência dele. E depois dos anos, eu fui para lá em 2007, de 2009 em diante, sempre teve um padre residente. Ele mora na região, porque ele não quer morar na casa, porque é um acordo do bispo de onde eles vêm com as irmãs, então o bispo ajuda as irmãs, que um dia o ajudaram quando ele era padre numa paróquia lá do Nordeste. Então eles vêm para estudar direito canônico, teologia, e acabam ficando vinculados à paróquia. Eles celebram para as irmãs e celebram para mim sempre que é necessário. Às vezes, muitas vezes, porque eu estou vinculado, tenho alguma realidade. Por isso é que eu digo assim, a paróquia da Rocinha era diferente, ela tinha um jeito também de presença diferente. E a Santa Margarida é uma paróquia com o clima da Zona Sul. Uhum. Então a exigência é de muita celebração. De muita celebração, muito as pessoas, e elas se prendem muito ao padre. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou saindo de férias numa preocupação danada, porque eu sei que a maioria das vezes, tendo padres para substituir todas as celebrações que normalmente nós temos, mas eu sei que muitas vezes eles deixam de ir à missa ou vão para outro canto, mais próximo, às vezes até da casa, porque não sou eu que estou lá. Então criou-se um laço, um vínculo afetivo muito intenso. Seja pelo meu jeito, às vezes eu sou alguém assim que tem um temperamento que é suave e intenso quando necessário. Então isso também é uma característica, né? A maneira da pregação, o falar diretamente para a vida das pessoas, não ficar muito fantasiando, é muito relacional com a realidade tanto deles como era na Rocinha. Eu consegui me adaptar porque também fui auxiliado do Padre Djalma nas férias dele, celebrava na Rocinha e celebrava em São Conrado. Então a realidade de classe média alta, né, fez parte também do meu tempo de formação e de convivência na Rocinha. Então hoje temos, depois da pandemia, nós tivemos que nos reinventar, porque eu nunca tinha trabalhado com câmera de transmissão de nada, e todas as celebrações que eu fazia antes, elas passaram a ser transmitidas pelo YouTube, e abrimos um canal
Hoje já tem umas 6 mil pessoas assinantes e que nos acompanham ainda quando está, uma vez por semana a gente tem, ou 2 vezes por semana tem um canal, né? A gente usa o canal do YouTube, na missa das 11h30 da manhã e na missa da tarde, à noite, no encerramento da quinta-feira, que é um dia dedicado à adoração. Isso tem permanecido até hoje e ajuda também a manter. A pandemia trouxe para ficar. Então veio para ficar e muitas das coisas que a gente tinha presenciais, hoje a gente continua tendo online. Mesmo que a igreja faça um esforço para manter voltar ao presencial, tem coisas que, na verdade, facilitam a vida das pessoas. A maior parte, por exemplo, hoje muitas pessoas, por exemplo, nesse final de ano agora, Natal, eu fui encontrar pessoas depois de 4 anos de pandemia. Agora que elas estão se sentindo tranquilas de voltar, para voltar normalmente a estar presente. E aí eu brincava, que bom, estava com saudade. Ela nunca deixou de estar longe, porque essas pessoas, porque toda vez que havia necessidade de confissão, eu ia na casa e dava o sacramento, ou levar os ministros levavam a comunhão quando algum deles ficava doente. Mas a convivência, evidentemente, que é um pouco diferente. Então essa realidade mudou muito. Então hoje nós não temos missa todos os dias de semana, porque o público não tem muita aproximação. Temos apenas 2 dias, e às vezes 3. Quarta, quinta e sexta-feira tem missa de manhã, porque toda quinta-feira é dia de adoração. Então a gente celebra e expõe o Santíssimo fica exposto na igreja, e curiosamente é raros os momentos que a igreja está vazia. Sempre tem alguém que passa, entra, reza e já sabe. Sexta-feira, toda sexta-feira, então tem missa de manhã e de noite, porque na sexta-feira, normalmente, a primeira sexta-feira de cada mês é sempre dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e ao apostolado da oração. E aí, para não ficar uma sexta-feira só por mês, a gente ficou toda quinta e toda sexta. O sábado, toda vez que tem alguma celebração que para as pessoas é motivadora, aí a gente coloca a missa. Principalmente quando é alguma festa mais delicada, né? Por exemplo, no sábado. Esse ano, o dia de São Sebastião cai no sábado. Então, nesse sábado vai ter a celebração. Se caísse uma outra festa, que também é da devoção das pessoas, a gente bota a missa de manhã e bota a missa à tarde, que já é valendo pelo domingo. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais a paróquia, a gente pode dar esse canal do YouTube? Tem, na verdade a gente tem página no Instagram, é só botar Paróquia Santa Margarida Maria. Paróquia no Instagram e no Facebook. E a gente tem uma página também, que é santamargaridamaria.com.br, mas ela está desatualizada, então a gente está refazendo a nova página. Logo, provavelmente agora em março, ela já está funcionando. Já volta a funcionar no modelo mais moderno, que o modelo que está é um modelo antigo, foi construído por uma pessoa que é um excelente professor de formatação, mas não é de design de página. Então, ele fez que era o momento que a gente precisava lá atrás. E agora a gente tem uma pessoa que trabalha com isso, a vida profissional dela é ser designer. Então a gente... Vai contribuir na página. Ela já está fazendo gratuitamente para a gente a reformatação da página, agora é só migrar o que vai ser feito. E aí a gente vem atualizando mensalmente. Daqui a pouco a gente vai começar a botar um resumo da pregação também na página, tanto no Face quanto no Instagram, porque aí chega diretamente às pessoas instantaneamente. Exatamente. Padre, quero agradecer muito a presença do senhor, passa muito rápido, né? O senhor vai ter que vir outro dia para falar só da caridade social. Tá bom. Mas quero agradecer muito a partilha que o senhor fez aqui conosco, contando um pouco da sua história, também um pouco da paróquia a qual o senhor pertence hoje, né? Está ali como pároco.
Queria pedir a bênção ao senhor e com certeza o senhor volta só para falar da caridade social para a gente. Tá. Na verdade, não dá para falar da caridade social longe da realidade de ser pároco, né? Sim, claro. Porque você perguntava no início, né? Quais são as pastorais voltadas para dentro da igreja, todas as que a gente tem em todas as paróquias, né? Com as dificuldades que são próprias da realidade da Zona Sul e as belezas que também são próprias dessa realidade. Mas na área da caridade social a gente tem o Vicentinos, que não é propriamente uma pastoral, mas eles tomam conta da pequena favela que faz parte da paróquia. A gente tem um trabalho com gestantes, né, que normalmente são pobres, né, que pessoas pobres, e a gente usa o gatilho ou a cenourinha, né, o atrativo do enxoval para as crianças, para poder estar com elas o máximo que a gente consegue ficar, que é para dar a elas um apoio da realidade da vida, né? Ajudá-las a perceber que aquela criança precisa ser amada desde o início, valorizada, acolhida. Então isso a gente tem. E a gente tem, é uma coisa que eu herdei dos padres anteriores, um trabalho com pessoas vinculadas à paróquia, que são oriundas da Rocinha, nem sempre vinculadas à paróquia, porque são acolhidas todas as pessoas que nos chegam, indicadas ou pela paróquia ou por outros organismos internos da Rocinha. Hoje estamos acompanhando um trabalho criado pelo padre Dom Celso, né, e com a minha participação nessa criação, que é um trabalho com a ajuda às pessoas que estão já no limite da vida, né? E os cuidados paliativos com pessoas com doenças terminais. Então a gente está dando um apoio a esse grupo que foi criado e instalado por Dom Celso há uns 2 anos antes dele sair da diocese, num ano e meio. Isso faz parte desse trabalho, então, que a gente chama na paróquia de Caritas Paroquial. E ainda ajudamos, de vez em quando, outras coisas. Estamos envolvidos, você perguntar como é que dá conta. Estamos envolvidos com a realidade da Pequena Cruzada, que é uma escola. Sim. Com 513 alunos. Nossa, 500 de ensino fundamental completo. E a gente está lá ajudando, tem uma equipe Deus muito dá boa. Graça para fazer várias coisas. Dá pessoas também. Exato. Eu não sou nada, se eu não seria nada nunca como padre, e nem como na função que eu tenho de ligado episcopal da caridade, se eu não tivesse pessoas que dão a vida por isso também. Então eu sou grato. Eu sempre brinco dizendo que o meu povo dizia isso na Rocinha, digo isso todo ano quando celebro o aniversário de ordenação, na paróquia onde eu estou hoje, eu sempre digo, eu sou padre por vocês, por causa de vocês. Dependo de vocês. É a oração de vocês é que me faz perseverar e é a alegria de vocês que me faz viver essa realidade. E assim a gente vai vivendo. Amém. Obrigada, meu Padre. Então que Deus abençoe, ilumine, fortaleça a missão de vocês nessa Rádio Catedral e que ela possa chegar a muitos corações, levando muita esperança. Amém. Que é o que o nosso povo está precisando. É verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Aqui nós conversamos hoje com o cônego Manuel Manangão, ele é vigário episcopal para a Caridade Social e também pároco da paróquia Santa Maria Margarida. Santa Margarida Maria. Tá vendo? Eu tenho que errar. Mas ele volta aqui com certeza para falar mais, porque são mais de 40 anos de vida sacerdotal e muito trabalho nessa arquidiocese, né, Padre? Volta para conversar mais com a gente. A gente fica por aqui e até o próximo programa Encontro com as Paróquias.